Nesse vídeo eu vou responder algumas dúvidas que talvez você possa ter sobre o cristianismo, que ele ensina como se converter a ele e como entender melhor a fé cristã. Então fica nesse vídeo. Em algumas partes da Bíblia, ou seja, em alguns livros, alguns versículos desses livros, vai ensinar sobre o que o cristianismo nos ensina, o que de fato é. Ali vai ter um monte de coisa, não só essas coisas que eu irei abordar aqui. Olha, um dos pontos principais e mais alto é que o cristianismo nos ensina sobre o amor. Então, mas o que tem sobre o amor? Que foi o amor que nos salvou, que morreu pelos nossos pecados. Ou seja, Deus enviou seu Filho unigênito para descer aqui na terra e morrer em nosso lugar na cruz. Isso foi por amor. Então, se você está aqui, se nós estamos aqui, é por causa dele. Lá em Mateus 22, no capítulo 22, versículo do 37 ao 39, vai dizer assim: amor a Deus e ao próximo, que é um dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e mente, e amar ao próximo como a si mesmo. Você vai lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 37 ao 39, ou você já entende o contexto. Ele também ensina sobre a justiça divina, ou seja, a justiça de Deus, que a nossa justiça não vale de muita coisa não. Mas a justiça divina, essa sim sabe, essa sim vale de alguma coisa, essa sim ensina. Ele ensina a justiça, a verdadeira justiça divina. Salvação através de Jesus Cristo. João 3,16. Capítulo 3, versículo 16. Ou Romanos 10, 9 ao 10. Salvação através de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que Jesus morreu na cruz pelos pecados da humanidade e ressuscitou, oferecendo salvação a todos que creem nele. Então aqui, para você se converter, você também tem que ter em mente isso, que a salvação vem através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então, você já tem que ter essa convicção, acho que é assim que se fala. Vida de moralidade e ética. O cristianismo nos incentiva uma vida de honestidade, perdão, humildade, misericórdia e justiça. Mateus 5:7, Efésios 4:32. Ou seja, vida de moralidade. Você não vai ser uma pessoa imoral, né, minha filha? Você tem que ter ética, ou seja, uma vida de honestidade. Jesus foi honesto, não mentiu, não fez nada de errado. Ele é santo, santo mesmo. Ele soube perdoar. Olha o que ele fez por nós. Ele nos perdoou. Ele nos ensinou a ser humildes. Misericórdia, ou seja, ele é misericordioso, que apesar dos nossos pecados, olha o que ele fez por nós. E justiça, que foi o que eu acabei de falar. Ele é a própria justiça. Vamos dizer assim, a forma que ele é o próprio amor, ele é a própria justiça. Então, para você entender melhor sobre isso, vida de moralidade é Mateus 5:7, Efésios 4:38. Mas você pode ler capítulo inteiro, livro inteiro, né? Que assim você pode entender melhor a importância da fé. A fé em Deus e em Jesus Cristo é fundamental para a vida cristã. Hebreus 11:1. A fé é importantíssima. Então, né, como é que você vai se converter se você, né, vamos dizer assim, eu tenho a convicção e tenho fé, ou seja, eu acredito que ele fez isso por mim. Leia Hebreus 11:1. Ó, a minha Bíblia aqui em Hebreus 1. A natureza da fé, exemplos de fé tirados do Velho Testamento, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Então, a importância da fé. A fé em Deus e em Jesus Cristo é fundamental para a vida cristã, porque os antigos alcançaram os testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, o qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Outras coisas também de exemplos de fé que o povo do Antigo Testamento, ou seja, do Velho Testamento, fizeram, né? Aí aqui no versículo 6, está dizendo assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, a importância da fé é gigantesca. Então, se você está
quer se converter a Cristo, você tem que ter fé no que ele fez, né? Ora, essa fé é impossível agradar a ele, porque é necessário que aquele que se aproxima dele crê que ele existe. Então, né, se você quer se converter, você tem que ter fé. Como eu não sei qual livro que fala sobre a fé, nem que seja um grão de mostarda, né? Depois vocês pesquisam sobre isso, vocês vão entender mais ou menos aí. Pra vocês entenderem melhor. Esse é o versículo 6, tá bom? Que esperança na vida eterna. Os cristãos acreditam na promessa de vida eterna com Deus após a morte, ou seja, arrebatamento. Sabe, você já viu vários vídeos no TikTok e no Instagram falando: Jesus está voltando, bora, né? Se converter, bora seguir a Cristo. Pois é, isso é pura verdade. Jesus está voltando, a gente está nos fins dos tempos. É só você ler o livro de Apocalipse, você vai entender tudo o que está acontecendo com detalhes, tá bom? Então, esperança na vida eterna, ou seja, quando a gente, né, Jesus voltar, os seus escolhidos, salvos, né, vão reinar com ele, entendeu? A gente é servo dele. Então, leia a Bíblia que você vai entender o que eu tô querendo dizer, mas basicamente é isso. Esperança na vida eterna. Os cristãos acreditam na promessa de vida eterna com Deus após a morte. Isso tá em João 14, 2 ao 3 e Apocalipse 21, 4. Então, leia. Próximo, comunidade e igreja. A Bíblia destaca a importância de viver em comunhão, ou seja, congregar em uma igreja. Então, escolha uma igreja para congregar, meu irmão e minha irmã, com outros crentes, ou seja, outros cristãos, participando da igreja, ajudando uns aos outros. Atos, o livro de Atos 2, 42 ao 47 e Hebreus 10, 24 ao 25, ou seja, a gente tem que ter comunhão com nossos irmãos, e ó, como a gente tem igreja, congregar, entendeu? Então, busque uma igreja e congregue, ok? Você lendo a palavra, você vai encontrar muito mais, né, sobre. Aqui eu só trouxe um resuminho, então, para se converter, né, para você entender como é que a obediência que devemos ter nele, o temor que é obedecer aos seus mandamentos, ou seja, você tem que ter temor a ele, né, que é a sabedoria. Pesquisa sobre temor que vocês vão entender também. Aqui eu só expliquei a importância, entendeu? O que o cristianismo nos ensina e tal, sobre um pouco sobre a fé cristã. Amanda, como que se converte ao cristianismo? Bora lá. Reconhecer a necessidade de salvação. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão separados de Deus. Romanos 3:23 e Romanos 6:23. É importante reconhecer que precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Ou seja, a gente é salvo pela graça dele, entendeu? Pela graça dele. Reconhecer a necessidade de salvação. Então, se você já entendeu como é a fé cristã, né? O que ela nos ensina, agora você tem que reconhecer a necessidade de salvação. Arrependimento dos pecados. Eu já começo aí. Para você se converter, você tem que se arrepender dos seus pecados. Ah, manda, que pecado. Leia a Bíblia que você vai encontrar um monte. Antes de ler a Bíblia, tem até um vídeo que eu falo aqui sobre como é que, né, faz devocional, como é que lê e tal. Mas antes de ler a Bíblia, para você entender sobre os pecados, antes ore e peça direção, peça direcionamento, discernimento, sabedoria para poder entender, para, né, Espírito Santo abrir sua cabecinha para você entender melhor. Então, arrependimento dos pecados significa mudar de coração e de direção, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. Atos 3:19 e Lucas 13:3. O arrependimento é uma decisão sincera de abandonar o pecado, ou seja, tá arrependido, abandonar o pecado, ou seja, uma renúncia daquele pecado que você tem, entendeu? Por exemplo, você tá pecando, vamos dizer assim, ou seja, você tá sendo imoral sexualmente, entendeu? Ou seja, você faz isso antes do casamento, e antes do casamento é pecado, querida, ou se é. Então, você tem que se arrepender. Ah, mano, mas eu não me arrependo. Quer se arrepender? Peça que Deus te ajude a gerar o arrependimento dentro aí, que o Espírito Santo, né, te ajude. Faça isso. Porque tem gente que fala assim: ah, eu sei que é errado, mas eu não consigo ter arrependimento. Peça. É isso. Arrependimento é uma decisão sincera. Ou seja, você tem que decidir, né,
de abandonar o pecado, ou seja, decida abandonar o pecado. Aqui eu só citei um de vários. Atos 3:19, Lucas 13:3, tá? 2. Crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Único, ok? Né? Outros não. Só ele mesmo. A fé em Jesus é fundamental para a salvação. Isso inclui crer que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e ofereceu vida eterna. Ou seja, ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e ofereceu vida eterna. Sobre o que eu disse no início. João 3:16, Romanos 10:9-10. Confessar Jesus como Senhor, ou seja, confessar, vai lá na frente da igreja, reconcilia, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia ensina que devemos confessar publicamente nossa fé em Jesus. Então, quero me converter. Confessa que ele é seu único Senhor e Salvador. Beleza? A Bíblia ensina que devemos confessar publicamente nossa fé em Jesus. Romanos 10:9-10, Atos 8:37. Caso alguém tenha, né? Qualquer coisa é só voltar aí. 4. Receber Jesus na vida pessoalmente. Isso significa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e Senhor, entregando sua vida a Ele. Apocalipse 3:20. Receber Jesus na sua vida. Convide Ele para dentro da tua vida. Convida. 5. O batismo. Isso já, tipo assim, se se converter, o batismo é um símbolo que Jesus Cristo deixou para, seus irmãos fazerem. Batismo. Como símbolo da nova vida em Cristo, o batismo é uma ordenança importante na fé cristã. Ou seja, ele é um símbolo que, Cristo deixou. Aí mesmo assim deixou. Mateus 28:19, Romanos 6:4. Muitas denominações consideram o batismo um passo de obediência após a conversão, entendeu? Mais pra frente, conforme você for lendo a Bíblia, você vai entender. Viver uma nova vida em Cristo. Após a conversão, é importante seguir os ensinamentos bíblicos, crescer na fé e participar da comunidade cristã, ou seja, da igreja, congregar. Colossenses 2:6-7 e Efésios 4:22-24. Agora, sério, a única coisa que eu falo pra vocês é que essa é a melhor decisão que vocês podem tomar, literalmente. Então, esse é um grande passo na sua vida. Sua vida vai mudar para melhor, claro, né? Amém, Jesus. Então, faça isso. Mas eu não entendo muita coisa. Procure uma igreja, congregue e participa das coisas, vai assistir cultos, ver podcasts gospel, ou seja, cristão, leia a Bíblia. Mas eu não entendo, Amanda. Tem vídeo aqui eu falando como entender a Bíblia, tá? E outra, busca uma versão que você entenda. Hoje em dia tem várias versões, tem a NVT, tem a NVI, tem a mensagem, essa minha aqui mesmo, ó, quase que ela cai. É a mensagem, ou seja, é uma linguagem de hoje em dia. Tem a revista atualizada. Pra você, se você quiser, caso você não tenha dinheiro pra comprar agora, você pode ir no aplicativo Holy Bible, que eu acho que é assim o nome. E lá vai ter algumas versões. As mais, assim, que você pode entender melhor é a NVT, que é a nova versão atualizada, língua atualizada, alguma coisa assim. E a NVI, nova tradução internacional. Acho que é algo assim, não me lembro muito bem não. Mas essas duas são as mais que você vai conseguir entender. E outra, não tenho dinheiro agora para poder comprar um devocional. Que, por exemplo, essa minha Bíblia aqui mesmo, que eu já tenho vários vídeos falando sobre ela é uma Bíblia devocional. Bíblia todo dia, entendeu? Então, se você não tiver, tem um aplicativo chamado Glorify. Lá no Play Store e na Apple Store. Apple Store. Eu não sei como é que fala. Lá vai ter esse aplicativo. Glorify é totalmente grátis, gratuito. Então, lá você pode fazer seu devocional bonitinho, entendeu? Então, tira um tempo com Deus, lê a Bíblia, lê sobre Ele, que você vai entender muito melhor. Mas só dê o primeiro passo, ok? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Beijo.
Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever, me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui o link aqui na descrição. E comenta aí, gente, pro YouTube entender que os vídeos são bons e pra mim saber se vocês estão gostando. Se você chegou até aqui, comenta o coraçãozinho azul, que eu vou saber que você chegou até aqui, ok? É isso, fica com Deus.